Olá, amores, estamos de volta. Bem-vindos ao nosso canal Viajando na História e vamos começar a nossa primeira conversa sobre o nosso primeiro conteúdo. Como eu falei no vídeo de boas-vindas ontem, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E como é um assunto muito extenso, então nós vamos dividi-los em episódios. Vamos chamá-los assim, episódios. Então serão 6 episódios que a gente vai começar a partir de hoje, ok? Então vamos dar início, não esqueçam de curtir, né? Assim que dizem? Não esqueçam de curtir, divulguem o nosso canal e vamos iniciar a nossa jornada pela história, ok? Beijos! Bem, como a gente já colocou na introdução, nós vamos falar agora sobre a Primeira Guerra Mundial. E como a gente sempre fazia sempre um vídeo, uma música que tinha a ver com o tema trabalhado, então eu trouxe para vocês, para introduzir esse tema, um vídeo que foi feito com imagens reais, imagens da época, que remontam, mostram como foi realmente a Primeira Guerra Mundial, os fatos reais, pessoas, personagens reais, e uma música que ilustra esse vídeo, que é uma música que chama-se Como é Longo o Caminho para Tipperary. Óbvio que a música é em inglês, o nome é em inglês, não vou falar em inglês, não tem a mínima opção nisso aí. E aí essa música ela era usada pelos soldados britânicos, principalmente, para quando eles iam ao campo de batalha. A gente sabe, já falamos isso outras vezes, que em épocas de conflito, de guerra, se tinha o costume dos soldados para levar o moral das tropas, eles iam cantando uma música, uma canção, quando se dirigiam ao campo de batalha. Um exemplo disso, muito famoso, é o caso da Marseillaise, o hino da França hoje, que surgiu como uma canção dos soldados da cidade de Marseille, quando foram combater para defender a Revolução Francesa. E aí a Marseillaise virou um hino da França hoje, mas era uma canção de guerra cantada pelos soldados quando foram para o campo de batalha. Então, da mesma forma aqui, nós tivemos essa música, Como é Longo o Caminho para Tipperary, que fala exatamente sobre o sentimento dos soldados indo para o campo de batalha. Então, foi uma música que se tornou famosa na Primeira Guerra Mundial. E outra coisa interessante é que essas imagens que formam o vídeo, elas são imagens reais, são imagens da época, porque a Primeira Guerra Mundial, ela trouxe muitas novidades. Ela inaugurou o século XX e ela trouxe muitas novidades em relação a, por exemplo, a documentação da guerra. Então, foi o primeiro conflito que foi fotografado, que teve uma cobertura dos jornais. Nós temos aí uma farta documentação de fotografias, de imagens da época. Por quê? Porque era uma coisa que recém tinha sido inventada, a fotografia, o cinema, então recém tinha sido inventado no século XIX, e
a Primeira Guerra pôde usufruir disso. Então, nós temos aí muitas fotografias, uma farta documentação da época em relação a isso. Então, a Primeira Guerra Mundial ela trouxe, além das novidades da cobertura fotográfica, do registro fotográfico, nós tivemos também a introdução, quer dizer, foi uma nova forma de combate. Por quê? Porque introduziram novos armamentos, o desenvolvimento da indústria bélica fez com que essa guerra se tornasse a mais letal de todas até então, de toda a história até então, com milhões de mortos. Foi uma guerra que se tornou internacional, que se tornou mundial, um conflito que, ao contrário de conflitos até o século XIX, que eram conflitos mais regionalizados, ela se espalhou pelo mundo. Esse conflito, ele inaugurou a era das novas tecnologias de armas, né, tecnologias bélicas. Então, nós tivemos aí o surgimento, a introdução da metralhadora, nós tivemos o surgimento do tanque de guerra, nós tivemos o surgimento das armas químicas, então o gás de cloro, o gás fosfogênico, ele foi criado exatamente nesse período. A primeira vez que uma arma química foi usada foi na Batalha de Ypres, na Bélgica, em 1915. Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Então, a introdução do avião, que tinha sido recém-criado, recém-inventado, ele passou a ser usado como arma de guerra, passou a ser utilizado como... A guerra passou a ser também aérea. Então, nós tivemos muitas novidades com a Primeira Guerra Mundial, por isso que a gente diz que ela inaugurou o século XX. A guerra que as expectativas iniciais era que durasse apenas 6 meses, os soldados britânicos, os soldados franceses saíram dos seus países achando que estariam de volta no Natal, então saíram em julho, no meio do ano, e achando que estariam de volta no Natal, mas a guerra durou muito mais do que se pensava, 4 anos, 1914 a 1918, e um dos motivos para essa extensão toda da guerra foi exatamente a técnica da estratégia das trincheiras, a guerra de trincheiras, que foi outra invenção criada por esse conflito, que fez com que a guerra demorasse muito mais a se resolver. Então, como são 4 anos de conflito, tem muita coisa envolvida, a gente vai dividir esse assunto em 6 episódios. Então, o nosso primeiro episódio exatamente, nós vamos falar das causas, as causas principais do conflito, que foram muitas, ocorreram muitas causas, muitos fatores para poder contribuíram para a Primeira Guerra Mundial, e por isso a gente vai dividir em 2 partes. Então, a nossa aula de hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre algumas dessas causas principais. A primeira parte dessas causas principais que motivaram a Primeira Guerra Mundial. Óbvio que quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, muitas vezes a gente encontra nos livros que a Primeira Guerra foi uma guerra imperialista. Ela foi uma guerra que exatamente fruto do imperialismo. Aí vamos lembrar um pouco do que vocês já devem ter visto, a gente viu, e vocês já devem ter visto também. O imperialismo, ele foi aquela conjunto de transformações, principalmente no caráter econômico, que se iniciou a partir da segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. Então, o imperialismo, ele vai desenvolver o sistema capitalista. Esse capitalismo vai evoluir para a fase do capitalismo monopolista, resultando aí numa verdadeira corrida dos países industrializados, das potências industrializadas, em direção principalmente aos continentes africano e asiático. Essa corrida, ela tinha por objetivo, principalmente, a questão da disputa por territórios, por colônias, por regiões ricas em matéria-prima, como o petróleo, por exemplo, com o cobre, o ferro, como também por mercados consumidores. A África e a Ásia foram os principais alvos dessa política imperialista das potências europeias do final do século XIX. Nós vamos ver também o imperialismo aqui no continente americano, mas é um caso mais específico em relação na questão da relação entre os Estados Unidos e a América Latina.
esse sistema capitalista, imperialista, ele vai provocar uma série de conflitos que vão contribuir para acirrar os ânimos, para intensificar as rivalidades entre essas potências europeias. Então, ele vai servir exatamente como esse ponto de atrito que vai intensificar essas rivalidades, esses atritos entre as principais potências imperialistas, envolvidas principalmente em disputas por colônia. Então, nós temos aí, por exemplo, podia citar vários, né? A Guerra do Ópio, a Guerra dos Coelhos na África, então vários outros conflitos imperialistas, mas eu vou citar um em especial que vai contribuir para acirrar as rivalidades, principalmente entre a França e a Alemanha, que foi a questão do Marrocos. O Marrocos, no norte da África, era uma colônia muito disputada pela sua posição estratégica, estava ali no início, no norte da África, no início ali da entrada do Mediterrâneo, então era um ponto estratégico muito disputado. Por isso ele era tinha sido alvo de disputa entre todas as potências praticamente. A Espanha, a Inglaterra, a França e a Alemanha, que a gente vai falar um pouco especificamente sobre a Alemanha. A França e a Alemanha, nós vamos ver daqui a pouco, elas não se bicavam de jeito nenhum. As duas estavam, desde o surgimento da Alemanha em 1870, que a França e a Alemanha eram inimigas. E aí, a questão do Marrocos, ela serviu para intensificar muito mais essa rivalidade, chegando assim a faltar um pouquinho para os dois países entrarem num conflito armado. Só não entraram porque chegaram as vias de fato, não chegaram a um conflito armado, porque chegou a turma do deixa disso, como a Espanha, a Inglaterra, e aí eles resolveram, fizeram um acordo para tentar resolver a disputa do Marrocos. Esse acordo ficou conhecido como Acordo de Algeciras, que aconteceu no início do século XX. Esse acordo, que foi realizado na cidade espanhola do mesmo nome, a cidade de Algeciras, ele estabeleceu basicamente o seguinte, que o Marrocos ficaria para a França ficaria com o Marrocos, que é o que ela queria, e daria em contrapartida, a França teria que ceder um território, uma colônia sua, que foi o Congo francês, para a Alemanha como compensação. Sabe aquele acordo que ninguém fica satisfeito? Pois foi o Acordo de Algeciras. Ninguém ficou satisfeito. Nem a França, nem a Alemanha. A França, por quê? Ficou com o Marrocos, mas perdeu uma colônia rica, um território rico, que foi o Congo francês. E a Alemanha, que ficou com o Congo francês, mas não era o que ela queria era o Marrocos. Então, esse acordo, na verdade, só serviu mesmo para intensificar o atrito, atritar ainda mais a relação entre os dois países, que já vinha azedando há muito tempo. Exatamente uma das coisas que fez com que essas relações azedassem foi o processo, como se deu o processo de surgimento da Alemanha. A Alemanha, a gente sabe que tanto a Alemanha quanto a Itália, eles surgiram como países no final do século XIX. Até o final, a segunda metade do século XIX, o que hoje é a Alemanha, o que hoje é a Itália, não tinha unidade política, era formada por reinos, enfim, estados papais, no caso da Itália e tudo mais. Então, não tinha unidade política. Mas, a partir da segunda metade do século XIX, depois de 1850, começou o movimento nessas duas regiões para iniciar o processo de unificação política da Alemanha e da Itália. O surgimento desses dois novos países, que são as chamadas unificações tardias na Europa, o surgimento desses dois novos países acabaram levando ao que a gente chama de rompimento do equilíbrio europeu. Por que esse rompimento? Porque a Europa, até o século XIX, até a segunda metade do século XIX, era equilibrada aí o poderio da Inglaterra e da França. Então, eram os dois países que mandavam no pedaço. A Inglaterra e a França que mandavam na Europa, que dominavam, tinham os impérios no mundo todo, então tinha esse domínio. O surgimento de uma terceira força, que foi a Alemanha, muito mais que a Itália. A Alemanha surgiu como uma terceira força. O processo como se deu a unificação da Alemanha,
e o rápido desenvolvimento desse país. Tanto que em 30 anos, minha gente, em 30 anos, a Alemanha, ela se unificou em 1970, em 1900 ela já era uma potência econômica, capaz de rivalizar ali, pau a pau ali, com a França e a Inglaterra. Então, ela surgiu como essa terceira força e que vai romper esse equilíbrio europeu e passa também a disputar o poderio econômico, a disputar colônias e territórios com essas potências europeias. E aí, a gente vai ter que fazer um parênteses para relembrar como é que foi esse processo de unificação da Alemanha e da Itália, que a gente chama das unificações tardias europeias. Então, a Alemanha e a Itália se unificaram a partir da década de 1870, final da década de 1860 e 1870, e se tornaram os dois novos países da Europa e mexeram ali com o jogo aí no tabuleiro europeu. Então, como é que se deu esse processo? Então, a gente precisa fazer um parênteses para a gente poder entender, porque tem tudo a ver com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem que lembrar que a reorganização política europeia, depois do Congresso de Viena, no início do século XIX, 1815, esse Congresso de Viena ele reorganizou o mapa da Europa e, na verdade, ele simplificou esse mapa da Europa. Então, o que foi o Congresso de Viena? Lembrando aí, o Congresso de Viena foi aquela reunião dos países europeus após a derrota de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte foi derrotado definitivamente em 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, foi exilado na Ilha de Santa Helena, e os países vencedores de Napoleão, que derrotaram Napoleão, se reuniram em Viena e trataram de tomar uma série de decisões, principalmente em reorganização do mapa europeu. E aí, essa reorganização, ela acabou sendo feita de acordo com os interesses dessas grandes potências. Isso fez com que ocorresse uma série de modificações territoriais. E, assim, modificações bem drásticas. Um exemplo é a Polônia. A Polônia, simplesmente, ela sumiu do mapa da noite para o dia. Então, ela desapareceu. Ela foi dividida entre três potências, a Áustria, a Rússia e a Prússia, e sumiu do mapa, simplesmente ela sumiu do mapa, desapareceu do mapa da noite para o dia. E como é que ficou o caso nessa reorganização aí, da região que hoje é a Alemanha e a Itália? Então, a Alemanha, ela era formada por vários reinos, e no caso da Itália, por vários reinos e chamados ducados também. Como a gente pode ver, observar bem aí nesse mapa, que está aparecendo nesse slide de vocês. Então, vamos ver individualmente como é que ficou. Na Alemanha, foi organizada a chamada Confederação Germânica. Essa Confederação Germânica, ela era formada por 38 reinos, mais a Prússia. Então, nós tínhamos aí uma confederação de reinos que formavam aí esse território, liderados principalmente pela Prússia. A Prússia era o reino mais poderoso, mais organizado, mais rico e que coordenava essa confederação. Não é à toa que é a Prússia que vai liderar o processo da unificação. Então, além da Prússia, nós temos a Boêmia, a Renânia, a Saxônia, a Westfália e a Baviera, todas essas regiões que hoje faz parte da Alemanha, essas regiões, elas eram reinos independentes. Na Itália, nós temos uma outra composição, porque além de reinos, nós temos também os estados da igreja. Então, na Península Itálica, nós tínhamos os reinos de Nápoles, também chamado de Reino das Duas Sicílias, Nápoles ou Duas Sicílias, que correspondia a essa parte sul da Península Itálica, pegando a ilha da Sicília. Nós tínhamos o Reino da Lombardia, que era ao norte da Itália, né, que é exatamente nessa região aí que aconteceu na Itália, está acontecendo na Itália o foco maior da pandemia de coronavírus, a região da Lombardia, e o reino sardo-piemontês, que é o reino que pega também a ilha da Sardenha e fica nessa parte de cá da Península Itálica. E nós tínhamos também os estados pontifícios, e aí fazia parte a cidade de Roma. Roma pertencia ao papado,
era governado pela igreja e fazia parte dos estados papais. Além disso, nós tínhamos também pequenos ducados, como o Ducado de Parma, Módena e o Ducado da Toscana. Né? Então, eram unidades políticas autônomas e independentes. Então, essa era a situação que nós tínhamos das duas regiões. A partir da segunda metade do século XIX, nós começamos a perceber nessas regiões, tanto na Confederação Germânica quanto na Península Itálica, movimentos em prol da unificação política. É o que a gente chama dos antecedentes, os movimentos que antecederam, as ideias que antecederam a unificação política dos dois países. Na Itália, o antecedente da Itália foi o chamado movimento do Risorgimento. O Risorgimento era uma ideia, era uma ideologia que pregava o renascimento da grandeza do antigo Império Romano. Então, eles pregavam que a Itália deveria voltar à grandeza que tinha na época do Império Romano. Então, era a ideologia do Risorgimento. Risorgimento significa exatamente ressurgimento, renascimento. Então, foi um movimento de ideias que, obviamente, contribuiu para a unificação da Itália. Já na Alemanha, o processo, o antecedente da unificação, foi muito mais de caráter econômico e prático, que foi o chamado Zollverein. O Zollverein foi uma medida tomada pelos países da Confederação, que promoveu a unificação aduaneira entre os reinos alemães. O que quer dizer isso? Uma unificação alfandegária. Um livre comércio de pessoas e um livre comércio de mercadorias entre os reinos alemães. Então, mais ou menos, obviamente, guardadas as devidas proporções, mais ou menos como acontece na União Europeia, com o espaço Schengen, né, que é o livre circulação de pessoas, e com a questão obviamente, guardando as devidas proporções, né? Mas foi uma atitude prática que promoveu a unificação aduaneira, a unificação de alfândegas entre os reinos alemães. Nos dois movimentos, nós tivemos os protagonistas e os principais acontecimentos. Então, no caso da unificação italiana, então, quais foram os protagonistas desse movimento? Nós temos aí o Conde de Cavour, Giuseppe Mazzini, e o nosso já conhecido Giuseppe Garibaldi. Por que eu digo nosso já conhecido? Porque Garibaldi é aquele mesmo que participou da Farroupilha aqui no Brasil, de 1835 a 1845. Então, aquela Revolução Farroupilha, a rebelião lá no sul do país, contra a regência, né, liderada por Bento Gonçalves, Davi Canabarro, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que foi uma guerra civil que durou 10 anos e que promoveu, inclusive, a independência dessa região, né? Mas a gente já vai falar sobre isso em outro episódio. Mas por que eu estou falando sobre a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos? Porque Garibaldi era um mercenário, era uma pessoa que era contratado para lutar, e aí ele foi chamado ao sul do Brasil e veio aqui lutar na Farroupilha ao lado de Bento Gonçalves. E foi aqui que ele conheceu, né, parentes para fofocar um pouco, ele conheceu a Anita que virou Anita Garibaldi, lá em Santa Catarina, se apaixonou por ela e ela passou a lutar ao lado dele, passou a ser conhecida como Anita Garibaldi, e quando ele voltou para a Itália, ele a trouxe consigo, então ele levou ela também para a Itália, e para lutar no processo da unificação italiana. Por isso que tanto Garibaldi quanto Anita são conhecidos como os heróis dos dois mundos. Então, Garibaldi ele foi o comandante militar dessa campanha da unificação italiana. Mazzini e Cavour, eles eram os políticos, como o comandante, o líder político e ideológico. Mazzini foi o grande divulgador do movimento do Risorgimento, né? Esse movimento chegou, inclusive, a ter um grupo que a gente poderia considerar hoje com ações terroristas, que era o caso do grupo dos Carbonários, né? Que tinha esse nome, que se reuniam, se escondiam lá, faziam as reuniões nas minas de carvão, que chegou, inclusive, a fazer atentados em prol da unificação italiana e tudo mais. E, obviamente, o maior líder político
de todos, da unificação italiana, né, que liderou politicamente e se tornou o primeiro rei da Itália unificada, foi o rei do reino sardo piemontês, o Vítor Emanuel II. Então, o rei Vítor Emanuel II, ele é conhecido como o pai da pátria. Por quê? Porque ele foi o primeiro rei da Itália unificada e foi quem liderou o processo da unificação juntamente com o Cavour, né, o Manzini e o Garibaldi. Existe hoje uma série de homenagens, ele é considerado o unificador da Itália, tanto que a gente está vendo aí no slide esse monumento, o chamado Monumento a Vítor Emanuel, é uma das atrações turísticas de Roma, fica próximo ao Fórum Romano, ao final do Fórum Romano, e aí ele é um tributo, essa estátua que tem no meio aí é a estátua de Vítor Emanuel, e ele é um tributo à unificação política da Itália. Aí dentro tem um museu, esse museu fala sobre todo o processo da unificação política, né? Então é um museu que tem toda a documentação, todo o acervo que faz a homenagem à unificação política da Itália. Então ele é muito grandioso, muito enfeitado, tanto que recebeu o apelido de bolo de noiva, tanto enfeitado que ele é. O Vítor Emanuel, tanto ele como Humberto I, que é o segundo rei da Itália, eles estão enterrados lá no Panteão. O Panteão, lembrando, é aquele templo romano extremamente bem conservado, que foi transformado em igreja na Idade Média, é um redondo, que tem aquela enorme cúpula. E aí, nessa igreja, que é conhecida como a Igreja de Todos os Santos, a Igreja dos Santos Mártires, hoje, estão enterradas grandes personalidades da Itália, entre elas Rafael Sanzio, aquele lá do Renascimento, e o Vítor Emanuel, que aí está a foto da tumba dele, né? Do túmulo dele dentro da igreja, que como o primeiro rei da Itália unificada. Então, se encontra no prédio do Panteão. A unificação italiana, assim como a unificação alemã, para eles se unificar não foi fácil, não foi uma coisa, não foi assim de graça. Eles tiveram que ir para a guerra. Então, a Itália teve que fazer uma guerra contra a Áustria, principalmente. Então, essa guerra contra o Império Austro-Húngaro, ela foi motivada principalmente por conta de regiões ao norte da Península Itálica, que era habitada por italianos e que fazia parte do domínio do Império Austro-Húngaro desde o Congresso de Viena. Então, para libertar essas províncias, essa região, a Itália teve que lutar contra o Império Austro-Húngaro. Conseguiu? Nem tanto, como a gente vai ver mais para frente. Algumas, mas outras não. Agora, sem dúvida nenhuma, o problema maior para a unificação italiana, para a concretização da unificação italiana, foi a chamada questão romana. O que foi essa questão romana? Foi a questão entre o novo país, o novo Estado, a Itália unificada, e o Vaticano, e a Igreja, o Papa. Por quê? Porque o Papa não quis saber dessa conversa de unificação. Lembra que eu disse que tem os estados papais e Roma fazia parte dos estados papais? Então, onde estava lá a Basílica de São Pedro e tudo mais, era considerado domínio do Papa. Então, quando Garibaldi invadiu Roma e declarou Roma como a capital do novo país, o Papa da época, o Pio IX, não quis saber de conversa, não aceitou, se declarou prisioneiro dentro do Vaticano e não reconheceu o novo Estado. Então, a Itália se unificou sem o reconhecimento do papado, sem o reconhecimento da Igreja. Então, esse quiprocó aí, esse imbróglio aí, ficou durante muitos anos, muitas décadas. Então, isso de 1870 até 1929. Então, só em 1929, depois de resolver essa questão, é que a Igreja passou a reconhecer o novo país e Roma como a sua nova capital. Então, em 1929, à época, governava a Itália o Mussolini, que tinha assumido, né, como ditador, e aí Mussolini, que não era besta nem nada, ele tratou de resolver essa questão romana. E resolver essa questão romana como? Ele fez um acordo com o Papa da época, que não era mais Pio IX, que não tinha morrido,
agora era Pio XI, e eles assinaram na igreja de São João de Latrão, em Roma, Latrão, eles assinaram o famoso Tratado de Latrão. Qual a importância desse tratado assinado entre o ditador Benito Mussolini e o Papa Pio XI? Então, por esse tratado, o papado, o Vaticano, reconhecia o novo país e a Roma como a capital desse novo país, e em contrapartida, em troca, a Itália reconhecia a região ali da Basílica de São Pedro como um novo Estado. Então, foi criado o Estado do Vaticano em 1929. Então, o Estado do Vaticano compreende a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, o Castelo Papal, alguns poucos prédios. Então, é considerado o menor país do mundo e ele foi criado, não tem nem 100 anos. Só em 2029 agora que vai fazer 100 anos da criação do Vaticano. E foi criado a partir desse tratado de Latrão. Então, criou o Estado do Vaticano. Então, é um Estado dentro da cidade de Roma. Então, ali é um Estado independente da Itália, mas fica dentro da cidade de Roma. Então, foi a solução para a chamada questão romana. No caso da unificação alemã, aí nós temos os dois principais protagonistas desse movimento, que no caso foi Guilherme I, que era o imperador da Prússia, o rei da Prússia, né, o maior estado da Confederação Germânica, e o seu ministro Otto von Bismarck, conhecido como o chanceler de ferro. Chanceler, minha gente, é o título dado até hoje ao primeiro-ministro da Alemanha, ok? Então, o Bismarck ele é considerado o chanceler de ferro, foi ele quem comandou as guerras pela unificação. Então, foram os dois protagonistas. A Alemanha, assim como a Itália, teve que enfrentar também vários conflitos para poder se realizar a unificação. A Alemanha teve que empreender 3 guerras. Uma contra a Dinamarca, a chamada Guerra dos Ducados, que foi a disputa pelos ducados, pelas províncias, por 2 províncias alemãs que estavam sob o domínio da Dinamarca, desde o Congresso de Viena, que eram as províncias de Holstein e Schleswig, que eram as províncias que estavam dominadas pela Dinamarca e que eram de população alemã, e para retomar essas províncias, o Bismarck entrou em guerra com a Dinamarca, chamada Guerra dos Ducados. A guerra contra a Áustria, pelos mesmos motivos, né, outras regiões que a Áustria dominava, que era de população alemã. Agora, a guerra que teve mais consequências, que vai influenciar na Primeira Guerra Mundial, foi a chamada Guerra Franco-Prussiana. Nessa guerra, a coisa pegou. Por quê? Porque foi a guerra da Prússia contra a França. A França, nessa época, estava no seu segundo império. Então, governava a França o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que era quem governava os franceses. Napoleão III caiu na besteira de subestimar o exército prussiano e levou uma surra nessa guerra franco-prussiana. Os franceses foram humilhados, foram derrotados de forma vergonhosa nessa guerra contra a Prússia. E aí, no final da guerra, com a derrota dos franceses, a França teve que engolir mais uma humilhação, que foi a assinatura do Tratado de Frankfurt. Esse tratado foi uma humilhação para os franceses, porque ele foi assinado. A Prússia exigiu a assinatura do tratado exatamente nas dependências do Palácio de Versalhes, aquele enorme, maravilhoso palácio que foi construído por Luís XIV, que é o símbolo do poderio francês, da glória dos franceses. Então, a França teve que assinar a rendição, se render em plena sala, Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes, e ainda ver surgir a Alemanha como um novo país, a sua maior rival, exatamente naquele mesmo local. Então, isso foi considerado uma humilhação para os franceses. Além do mais, esse tratado, ele faz com que a Alemanha exija a concessão de territórios, de ricos territórios franceses, que passaram a pertencer à Alemanha. É o caso da região da Alsácia e da região da Lorena. Então, esses dois, a Alsácia e a Lorena, eram regiões ricas em carvão, principalmente, que era o grande combustível inicial para a Revolução Industrial, em ferro, em carvão.
e eram regiões fronteiriças ali entre a Alemanha e a França, e passaram para o domínio da Alemanha. Então, graças a essa riqueza toda, a Alemanha ela passou a se industrializar, ela passou a superar, né, a produção de aço francesa e também passou a ameaçar a hegemonia não só da França, mas também da Grã-Bretanha. Então, é bom lembrar que a Alemanha, após a unificação política, em 1870, ela passou a ser denominada de Segundo Reich. Reich significa império em alemão. Então, o imperador passou a ter o nome, o título de Kaiser, que é exatamente, não é cerveja, a Kaiser significa, o Kaiser significa exatamente César, em alemão, que é o título dado aos imperadores romanos, e que eles também aproveitaram isso. Então, a Alemanha teve 3 Reiches. O primeiro na Idade Média, né, lá com Frederico Barbarossa, lá no Sacro Império Romano Germânico. O segundo foi após a unificação. E o terceiro foi exatamente o famoso Terceiro Reich de Adolf Hitler, a partir da década de 1930. Né? Então, que pegou toda a Segunda Guerra Mundial aí. Então, a Alemanha ela passa a se tornar a grande rival econômica, essa terceira força que vai desequilibrar a situação na Europa. E por todos esses motivos e o processo como se deu, contribuiu sim para a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, nós vamos prosseguir no próximo episódio. Então, continua aí para a gente ver com as outras causas que vão contribuir para a nossa Primeira Guerra Mundial. Ok, amores? E então, amores, gostaram da nossa primeira conversa? Então, aguardem os próximos capítulos, os próximos episódios, ok? Não é série, mas aguardem os próximos episódios. Não esqueçam de curtir. Obrigada pela atenção. Beijos.